Graças a Deus. Hoje, dia 16 de março, tema livre, não estamos em uma série de mensagens por enquanto. De vez em quando damos essa pausa em série de mensagens para podermos compartilhar alguns temas específicos. Temas esses que estão engavetados, aguardando um momento específico. Temas esses que surgem semanalmente ou mensalmente, de acordo com a dinâmica da igreja, dos irmãos, da vida e do mundo. Então, depende muito. Alguns temas surgem meses antes, alguns temas são necessários nós criarmos e falarmos sobre eles de forma urgente durante a semana. E assim será nesta manhã de domingo pela manhã. Hoje pela manhã, o tema que eu quero abordar com os irmãos, eu vou chamar de Ainda Estou Aqui. Diga assim comigo, ainda estou aqui. Não vou pregar sobre o filme. Não vou falar sobre Fernanda Torres, não vou falar sobre o Oscar, mas ainda estou aqui. E a imagem que compõe a arte desse tema, você vai entender ao final da mensagem. Ainda estou aqui. Por que o tema Ainda Estou Aqui? Esse tema surgiu essa semana, eu conversava com a minha esposa, falei, esposa, eu vou pregar sobre isso e vou chamar a mensagem desse tema. Sim, faz referência ao filme que está em alta, só se fala desse filme, não sei se você viu, eu vi no começo quando estreou. É um bom filme, um filme razoável. Mas não tem nada a ver com o filme, mas o Estou Aqui, ele tem nesta manhã um entendimento específico, que você já vai entender a imagem ao final. Mas já uma semana, ou duas, ou três, que a gente começa a ligar a televisão. Isso não vai de agora, meus irmãos, mas vai se atenuando, ou dizendo da seguinte maneira, vai se aproximando de nós. Durante um tempo, algumas coisas que nós assistimos na TV, notícias que nós recebíamos, tragédias que nós víamos, nos parecia distante. Enchente no sul, e não sei aonde na serra. Lá no Afeganistão, porque na Rússia com a Ucrânia, e nos parece um pouco distante, sim ou não? E você vive a sua vida, até que as coisas começam a se aproximar, porque nós não somos russos, nós não somos ucranianos, somos brasileiros, mas o mal se instalou no mundo inteiro. João vai dizer, o mundo jaz no maligno. E as coisas se aproximam, e de semanas e meses para cá, notícias, o tempo todo, não só televisivas, mas próximas de nós. O nosso município, violência, tráfico, barricadas, e fora isso, faleceu, diagnóstico de câncer, aconteceu isso, o casamento está desgraçado, foi assassinado, foi morto. E isso nos leva, muitas vezes, esse noticiário, a uma pergunta simples, que é: onde está Deus no meio disso tudo? Eu converso com muitas pessoas e parece que eu não estou sozinho, ou você acha que eu também não tenho as minhas crises de fé? Claro que tenho. E vale aqui ressaltar que dúvida é diferente de incredulidade. A dúvida nos empurra a buscar uma resposta, uma solução, pela fé. A incredulidade nos bloqueia, para os nossos pés, fecha os nossos olhos para ver a verdade, que é Cristo. Então todos nós temos crises, muitas vezes, de fé e dúvidas. A pergunta que fazemos é: onde está Deus quando isso aconteceu? Porque parece que pessoas boas estão pagando um preço que parece não merecer, e pessoas más que fazem o mal a outras pessoas estão impunes. As pessoas estão roubando, matando, destruindo e nada acontece, enquanto vítimas inocentes estão sofrendo, que foi o último caso da segunda-feira do pastor Camp e do meu amigo missionário Saulo. E ficamos assim: pastor, onde isso vai parar? Onde está Deus nisso tudo? Por que Deus não me impediu? Por que Deus não fez? Por que Deus não parou? Por que Deus deixou que acontecesse? Do tipo, por que Deus não trabalha a impunidade para que então bandidos sejam presos e paguem um preço por isso, ao mesmo tempo que permite que pessoas boas sofram? Talvez você hoje está aqui debaixo de um diagnóstico próprio de enfermidade. Talvez você está aqui recentemente tendo perdido alguém que você ama, porque foi vítima da violência do estado do Rio de Janeiro, ou foi vítima de uma doença não curável. Você está aqui ainda sofrendo um dano cultural, como o desemprego. E você pergunta: poxa, eu dou dízimo, pastor, eu vou à igreja, estou desempregado. Tem amigo meu que nada disso faz, está bem empregado e ganha muito dinheiro. Onde está Deus no meio disso? E veremos que no final a resposta de Deus não é a mesma. Ainda estou aqui. Não me ausentei, não estou cego, não estou de braços cruzados. Ainda estou
aqui. E eu quero iniciar nessa manhã a reflexão, se nós chamássemos Deus para um podcast, está na moda, né? Fizéssemos uma mesa, um podcast, e dizéssemos assim: meus irmãos, domingo que vem, um podcast, e nosso convidado principal será Deus, para responder algumas perguntas. E perguntaremos onde o Senhor estava, por que o Senhor não impediu, por que o Senhor permitiu, vendo o Senhor, por que deixou acontecer. Estaria lotado aqui a igreja, para ouvir Deus, o que Ele tem a dizer em um podcast. É verdade que isso já aconteceu. Isso já aconteceu nas Escrituras. Um profeta frustrado, triste, cansado, duvidoso, em crise de fé, chamou Deus para uma conversa. Falou: Deus, senta aqui, você pode me explicar algumas coisas? E simplesmente Deus bondosamente senta no sofá, liga o microfone no podcast e responde as perguntas. Estou falando sobre o profeta Abacuque. E duas coisas aqui importantes para não esquecer. As notas dessa mensagem estão no seu aplicativo. E o conteúdo extenso do que vou pregar, que é um livro que eu escrevi sobre isso e muito mais, está no seu aplicativo. O livro, a sermão de hoje é parte do livro, do e-book que eu escrevi, chamado Vivendo pela Fé Quando Você Está Frustrado. Talvez você entrou aqui hoje um pouco frustrado com alguns diagnósticos, notícias, com a realidade ao seu redor. Como viver diante disso? No aplicativo tem gratuitamente no download aí o livro Vivendo pela Fé Quando Está Frustrado, e hoje a reflexão é um pouco desse e-book. Então, abra comigo sua Bíblia, vamos a Abacuque. Para você que não sabe que tinha Abacuque, é amanhã a primeira aula do curso bíblico. Abacuque, capítulo 1, final do seu Antigo Testamento, ali, volte um pouco antes de Malaquias. Abacuque 1, versículo 2 ao 4, na versão NVI. Nós temos já uma abertura dos seus escritos. Abacuque está bem chateado, está bem zangado, bem frustrado, bem descontente com o que está acontecendo e começa a perguntar a Deus o que está acontecendo. Olha comigo o texto, verso 2, Abacuque 1. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Até aqui. É assim que Abacuque abre os seus escritos, colocando Deus na parede. Na maioria das vezes o que acontece é que o papel do profeta é falar ao povo o que Deus diz. Abacuque vem na contramão. Abacuque vai falar a Deus o que poucos justos e vítimas estão dizendo. Abacuque vai na contramão. Em vez de falar ao povo o que Deus diz, ele vai dizer a Deus o que o povo está dizendo e sentindo. E as perguntas de Abacuque são as mesmas de qualquer pessoa frustrada. Você vai observar o versículo 1, 2, ele abre: até quando? Aí no versículo 2 ele diz: até quando, Senhor? Até quando gritarei violência, socorro, e o Senhor não fará nada? Além de até quando, a segunda pergunta é por quê? O verso 3 ele vai dizer: por que o Senhor me faz justiça? Ou seja, até quando? Por quanto tempo? E por quê? É a pergunta que nós fazemos quando estamos frustrados, quando olhamos a violência, os diagnósticos, a economia, as coisas que nos cercam, da maldade do mundo, e perguntamos: até quando isso vai ser assim? Ou por que isso é assim? E bondosamente, carinhosamente, Deus pega as falas de Abacuque, liga o microfone, se ajeita na poltrona, no podcast de Abacuque e começa a discursar. Então vamos, Abacuque 2, dê um salto comigo, versículo 2 ao 5. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas ou em pequenas pedras, para que se leia facilmente. Ou seja, escreva isso que eu vou dizer para você, faça uma impressão em pequenos papéis e distribua para as pessoas. Pois a visão que eu vou te dar aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará.
Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Algumas versões, o justo viverá pela fé. Verso 5. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz, como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Até aqui. Deus responde, e na sua resposta tem duas coisas importantes. A primeira delas, o versículo 5. A resposta é: eu sei do que você está falando. Eu não sou ignorante em relação aos fatos. Versículo 5, Deus está declarando que Ele sabe. Olha, eu sei que os ímpios fazem isso, que os ímpios devoram tudo, que há injustiça. Eu sei que estão tomando de assalto as nações. Eu sei que eles nunca estão satisfeitos. Eu sei que eles correm atrás de uma riqueza ilusória. Eu sei que eles são arrogantes e nunca descansam. Eu sei que eles são vorazes como a sepultura até a morte. Eu sei disso, diz o Senhor. Eu estou ciente disso. Não sou pego de surpresa. Agora, olhe comigo o versículo 2 em diante, onde Deus começa a dar um panorama para Abacuque sobre um tempo designado específico. O que ele vai dizer no versículo 3 é: esta visão que vou te dar, ela fala sobre um tempo designado. Um tempo que é o tempo do fim, ele diz. E esse fim, ele não falhará, ainda que demore, certamente virá. Então espere. O que Deus está dizendo é que, Abacuque, você precisa ter uma visão. Quem é mais antigo como eu, lembra daquele desenho que tinha Thundercats? Quem lembra? Levante a mão aqui, os velhos idosos. E o Tiger, não sei se era esse nome, não vou lembrar, tinha uma espada que ele dizia: pelo olho de Tandera, visão além do alcance. E dizia, ho, era assim? Não lembro se era o herdeiro do He-Man, mas tudo bem. Mas tinha uma visão além do alcance. O que Deus diz é: Abacuque, eu sei do que você está vivendo e passando, só que eu quero que você ponha os seus olhos em uma visão específica em um tempo designado, que ainda não chegou. É o tempo do fim, mas ele vai chegar. E quando esse tempo chegar, então o ímpio será julgado, então o pecado será aniquilado, então a lágrima será enxugada, então os violentos serão punidos. Esse tempo, Abacuque, não chegou ainda, mas escreva e aguarde, esse fim vai chegar. Ou seja, você precisa viver a sua vida diante dessas mazelas à luz do reino. E o reino de Deus, meus irmãos, nós estamos aqui entre o já e ainda não. O reino de Deus já está entre nós. Quem crê e recebe, diga amém. Jesus disse: esse é o reino de Deus, já está entre vocês, ele já chegou. Mas estamos entre o já e ainda não, só que ainda não se concluiu. Deus ainda não terminou o que está fazendo. O novo céu e nova terra ainda não nos foram entregues. Jesus ainda não veio voltar a buscar a sua igreja. O diabo ainda não foi aprisionado. Os demônios ainda não foram condenados. É como um noivado, ou deveria ser, né? O que é um noivado? É um já estamos aliançados, estamos começando, mas nós ainda não somos casados. Estamos entre o já e ainda não. O problema de hoje é que nós temos uma grande dificuldade de, aqui na cultura, viver com uma visão de reino. Viver com a perspectiva de que Jesus um dia vai voltar para estabelecer o seu reino eternamente. E nesse dia não haverá mais polícia e nem igreja. Nesse dia não haverá mais guerra. Nesse dia não haverá mais assalto. Nesse dia, graças a Deus, não haverá mais eleições, nem política, nem políticos, nada mais disso haverá. Nem pastores. É o dia do Senhor. Ele diz: escreve, é o dia do fim. Ainda que demore, não tarda. Mas pastor, qual a diferença de demorar e tardar? É simples a diferença. Tardar é quando tem uma data agendada e passa a data e não aconteceu. Está tardando, está atrasado. Tem um horário e passou do horário, atrasado, tardado, retardado, está tardando. E demora. Demora quando tem uma data agendada, mas não chegou ainda. Está demorando, hein, pai? Aquela viagem, nós vamos viajar, né? Em maio, vamos para Disney, vamos para Disney. Está demorando, as crianças estão demorando. O que é demora? É você, o tempo de aguardar algo que ainda não chegou. É o que diz aqui: não tarda, embora demore, espere. O problema é que nós não temos tido uma visão de reino.
E com isso andamos frustrados. E como eu disse, meus irmãos, compartilho com você, nós não somos perfeitos, e nossas emoções de tempo em tempo elas sofrem variações. Ou você acha que às vezes eu também não fico bem nervoso, bem frustrado e bem zangado? Claro que fico. Mas eu sou convidado a ter um outro olhar, com a perspectiva diferente do que o mundo tem. Olhar com uma leitura e com uma ótica diferente, visão de reino. Não demora, espere, porque certamente esse dia virá. Diga-se comigo, certamente o dia do Senhor virá. Não acumule para você ira, justiça própria. Porque já quero abrir um parênteses aqui de algo que eu vou dizer aqui algumas vezes durante o meu sermão. Se nós não tivermos esse olhar, nós vamos enlouquecer. Porque nós vamos andar duvidosos, amedrontados, ansiosos, nervosos e vamos ficar loucos. Loucos com as notícias, com a impunidade, com pessoas de bem sofrendo, com pessoas de mal estão impunes. Vamos ficar loucos. Eu quero te dar esta manhã, no tempo que tenho, resposta ímpias para o mal, meu próximo tópico. Bom, diante do mal que nós temos visto, nós podemos responder de algumas formas. Como as pessoas geralmente respondem, e esse é o perigo se nós cristãos respondermos. A primeira resposta é a resposta a dizer, eu sou meu próprio rei. Eu governo a minha vida. Eu não estou nem refém do que a cultura me apresenta, tampouco estou refém do que a palavra de Deus me apresenta. Eu sou meu próprio rei. Eu faço as minhas leis. Eu faço justiça com meu próprio braço. Aí vem sobre vingança, vem sobre pensamentos que nos aprisionam em amargura, falta de perdão, ódio. Sou meu próprio rei. Eu legislo ao meu favor. Não me venha com Bíblia e não me venha com bons modos, com a cultura. Eu vou fazer o dedo na telha. É como as pessoas fazem. Querem vingança ao próprio braço. A segunda forma ímpia de responder ao mal é eu sou meu próprio salvador. O que isso quer dizer? É você ir além dos cuidados naturais que deve ter. Mas são cuidados que você não confia em Deus. Eu vou lá esperar que Deus faça algo por mim. Eu vou trabalhar para ser o meu salvador, para me proteger. Então, meu amigo, eu vou ter carro blindado, vou ter segurança, o alarme, vou me mudar de um Engenho pequeno, vou me mudar de São Gonçalo, eu vou comprar uma arma, eu vou botar meu filho com segurança. Porque se Deus não aparecer, meu amigo, eu estou preparado. Se Deus não me guardar, eu estou me guardando. Não estou dizendo com isso que você não deve ter ações de segurança. Tem um alarme em casa se precisar. Tem um carro blindado se quiser e puder. Mas o problema é nós entrarmos numa paranoia de que estamos sozinhos, estamos ao léu, não tem ninguém por nós. Então vemos uma loucura, uma insanidade, uma ansiedade, uma inquietação de queremos nos salvar o tempo todo. Excluímos o favor, a proteção, a guarda do Senhor Jesus. Porque se Deus não guardar a casa, em vão vigia os que edificam, em vivo vigia sentinelas. Já imaginou? Eu vou trazer isso para a prática da fé cristã ou da igreja local. Nós temos aqui contribuições financeiras. E poderíamos pensar, pastor, bota policial, aí um em cada poltrona, em cada banco, vagabundo entrar, bota um camarada lá fora, põe um cachorro de madrugada para melhor alarme, porque não pode dar mole. Segurança temos? Temos alarme, temos portas, cadeados, mas se Deus não guardar a casa, em vão vigia os que edificam. Não tem que ser o seu próprio salvador. Faça aquilo que compete a você fazer como cidadão, se proteja. Não ande na rua de madrugada. Não passe de carro na Niterói Manilha de madrugada ou tarde da noite. Tenha um cachorro, tenha um alarme, tenha um telefone, dê contar para as pessoas, mas ainda confie no Senhor. Que Deus ainda põe os seus anjos ao redor dos seus e ainda protege. E os eventos que nos rodeiam, como os últimos, poderão levar você assim, mas cadê os anjos ao redor daqueles homens na Niterói Manilha, no Boa Vista? Vamos chegar lá. Mas tenha no seu coração, sabendo que você serve a um Deus que é todo poderoso e pode sim ainda proteger e guardar você. Isso não tira de você responsabilidades próprias, mas não ande por aí tentando ser seu próprio salvador. Terceiro, eu escolho a cultura.
Em relação à cultura, o reino de Deus, eu escolho a cultura, ou seja, me adapto à cultura. Não me diga o que é certo, o que é errado, não me diga que eu tenho que mudar. Eu me moldo segundo as pressões. A mídia falou, eu me amoldei. O jornal falou, eu me amoldei. Esquece a Bíblia. Essa é uma forma ímpia de você responder ao mal. Quarto, eu evito a realidade. Pastor, uma forma de responder ao mal é doses diárias de dopamina. Entretenimento, Netflix, pote de sorvete, eu finjo que não está acontecendo nada. Não é uma forma correta de você viver a realidade que você vive. Quinto, esse é o pé de todos, eu tiro proveito da maldade. Tem uma frase que diz assim, enquanto muitos choram, outros vendem lenço. É uma máxima da vida empresarial. Sempre tem alguém ganhando dinheiro com o sofrimento do próximo. Ou você acha, deixa eu ficar quieto. Muitas instituições nacionais desfrutam ou são beneficiadas ou tiram proveito do sofrimento. Não sejamos nós as pessoas que vão se aproveitar do sofrimento alheio. Bom, se essas 5 respostas são ímpias, nós temos uma sexta resposta, um sexto caminho. Então eu leio Abacuque 12, versículo 4, que nós lemos a parte B, que vai dizer, mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo não viverá pela cultura, não viverá achando que é o salvador próprio, o meu justo não será o seu próprio rei, legislando em caráter próprio. O meu justo, ele não vai se aproveitar e tirar benefício da maldade alheia. Não, o meu justo, ele vai viver pela fé. O meu justo viverá não por vistas, mas por aquilo que crê. Fé. Eu escrevi aqui, compartilhar com você, fé é a resposta divina para tudo o que está errado no mundo. A resposta para o que está errado não é mais uma arma. Para o crente, a resposta que está para as coisas que estão erradas no mundo não é mais um pouco mais de ódio, de vingança, mas é fé. Olha comigo em Hebreus 10, 37 e 39. Pois em breve, muito em breve, observe que Hebreus fala basicamente a mesma temática que Deus está falando com Abacuque. Olha o que Hebreus diz, o escritor. Pois em breve, muito em breve, aquele vem virá. Aquele que vem virá. É a mesma temática de Deus com Abacuque. E não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aqui os escritores hebreus trazem a mesma dinâmica, o assunto de Deus para com Abacuque. Olha, há um tempo determinado. Esse tempo virá, em que a lágrima será enxugada, novos céus e nova terra, onde o diabo, seus demônios e todos os impunes pagarão os seus preços, serão condenados, mas enquanto esse dia não chega, vivamos pela fé. Que fé é essa, pastor? Fé naquilo que cremos, fé que esse dia vai chegar, fé que é um Deus dos céus, que Ele ainda está aqui, fé que é um Deus poderoso, fé que fomos salvos em Jesus, e mesmo que nossos olhos se fecham nesta terra, os nossos olhos se abrirão em novos céus e nova terra. Fé. Há muitas coisas para as quais precisamos apenas confiar na palavra de Deus. Isso inclui esperar pela segunda vinda de Jesus Cristo para esmagar seus inimigos, estabelecer o seu reino. Um dos problemas que temos e que nos deixa frustrados e duvidosos e temerosos é que nós nos esquecemos da promessa. Qual é a promessa? Jesus virá para buscar a sua igreja e julgar as nações, esmagar os seus inimigos, estabelecer o seu reino. E quando nós nos esquecemos disso, a vida vira uma loucura. A mente entra em ansiedade constante, o coração aumenta o batimento cardíaco, a pressão sobe. Os hospitais, os centros de emergenciais estão cheios. Porque as pessoas estão ansiosas, temerosas, desesperadas. E nós cristãos temos o convite não de fazer de conta que as coisas estão acontecendo. Como eu disse, não é isso que temos que fazer. Fingir de conta que nada está acontecendo. Porque tem pessoas que de alguma maneira vivem assim. Não, pastor, eu não assisto jornal, não ligo a televisão, não ligo o rádio, eu não ouço nada, porque eu não quero nem saber. Não é assim que se vive a vida cristã no mundo que você vive. Você tem que estar atenado sobre o que está acontecendo. Não só para se resguardar, mas também ver como você pode participar desse caos, abençoando outras vidas.
É por isso que os cristãos devem estar nos hospitais como enfermeiros, médicos. Os cristãos devem estar na política, na justiça, nos bombeiros e tantos lugares, policiais, para abençoar pessoas. Viver pela fé, meu irmão, é crer naquilo que nós não vimos, não conhecemos. Por exemplo, você não estava lá quando Eva ofereceu uma salada de fruta demoníaca para Adão. Você não estava lá. Você não estava lá, por exemplo, quando uma jovem menina de 12, 13, 14 anos, virgem, deu à luz ao menino que era Deus. E nós queremos e pregamos sobre isso. Você não estava lá quando o Filho de Deus, morto, crucificado, ao terceiro dia, apareceu do lado de fora do túmulo, vivo. Você não viu isso. Eu não vi isso. Cremos nisso pela fé. É pela fé que vivemos, meus irmãos. É por isso que os estudos de Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. É assim, nós temos muitas testemunhas. Nós temos pessoas que viram, que viveram. Não somos nós, mas pela fé nós cremos em seus escritos. Mas pastor, você vai dizer, olha, até é fácil viver pela fé. Quando você está saudável, com dinheiro, se sente amado, se sente inteiro, protegido, está forte, é fácil. Mas não é muito fácil viver pela fé quando você é pobre, quando você está quebrado, quando se sente sozinho, não se sente amado, quando está enfermo. Não é muito fácil viver pela fé dessa maneira. Eu sei disso. Ora, eu sei disso. São nas dificuldades que tem nossas crises de fé. E somos levados, e não há nenhum mal, a perguntar, como Abacuque perguntou, Senhor, até quando? Senhor, por quê? Crise de fé. E volto a dizer, dúvidas é diferente de incredulidade. Mas ver pela fé, meus irmãos, requer ouvir sobre algumas coisas, eu anotei, eu vou dizer para você, eu vou ler. Fé é confiar no que Deus diz, enquanto aguarda para ver o que Ele faz. Mas Ele disse que guardaria, Ele disse que faria, disse que curaria, disse que salvaria. Fé é confiar no Deus que diz, enquanto aguarda para ver quando Ele faz. Fé é confiar que a luz está chegando enquanto você avança em escuridão total. Isso é fé. Fé é levar suas frustrações a Deus e não ficar frustrado com Deus. Observe. Abacuque não está frustrado com Deus, do tipo, apaguei a luz, fechei a porta e vou embora. Ele está levando as suas frustrações para Deus. Deus, me sinto assim, tenho perguntas a fazer. Mas ele não vai embora. Você verá isso até o final do livro de Abacuque. Fé é sempre confiar em um Deus que você nem sempre entende. Vou repetir, fé é confiar sempre em um Deus que você nem sempre entende. Por que Ele permitiu, por que Ele deixou, por que não fez, por que deveria ser assim. E por último, fé é confiar naquilo que lê nas Escrituras até que se veja acontecer no mundo. Fé é confiar no que a Escritura diz até que você veja no mundo acontecer. A ressurreição dos mortos. Cristo vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Uma igreja arrebatada, novos céus e nova terra. Fé é confiar no que lê, mesmo quando não se vê ainda no mundo. Meus irmãos, até os cristãos mais maduros, como Abacuque, ficaram frustrados. Até os cristãos mais maduros tiveram as suas crises. Abacuque levou suas frustrações a Deus, e com isso, com a intenção de construir com Deus um relacionamento. Então permita-me, está frustrado, está temeroso, com dúvida, sofrendo algumas coisas, se perguntando por quê, até quando. Pegue isso e não joga na mesa de Deus e vá embora, mas leve isso a Deus e aproveite para ter relacionamento com Deus. Porque todo pai que ama os seus filhos deseja e espera que os filhos venham com as suas crises e dificuldades e traga até eles para que juntos possam conversar. Se você é pai, você sabe o que eu estou dizendo. Então, segundo, vamos ao ponto. Se Deus é bom, poderoso e onisciente, por que o mal existe? Essa
pergunta sintetiza até a odisseia do problema humano. Pastor, há um problema humano, há um problema principal humano. E o maior problema da humanidade é o problema do mal. Nós não sabemos lidar com o mal. Nós fomos criados por um Deus bom, que tudo que fez, dia após dia da criação de Gênesis 1, dizendo, e fez Deus, no final disse que era bom. Criou a mulher e viu Deus que era bom. Os animais, é bom. Criou o sol, é bom. Criou a mulher, é muito bom, é bom, é bom. Fomos criados por um Deus bom, debaixo de muita bondade. Nosso maior problema é o mal. Não sabemos lidar com o mal, não aceitamos o mal, não sabemos o que fazer com o mal. Então, se essa pergunta, se Deus é bom, poderoso, onisciente, por que o mal existe? Se fosse uma pergunta de múltipla escolha, nós teríamos algumas respostas possíveis. A primeira resposta, Deus não existe. É por isso que o mal existe. Essa é a leitura do ateísmo. Os ateus diriam, olha, se acostume com o mal. Não há nada além de nós, divino ou poderoso, que possa fazer algo. Deus não existe. Uma segunda leitura é uma leitura de Deus não é todo poderoso. Ele existe, mas não tem todo o poder. É uma leitura do godismo finito. Depois pesquisa na internet. Eles vão dizer assim, Deus até existe, tem até algum poder, mas não é todo poderoso. Portanto, não pode evitar tudo o que acontece. Terceira possibilidade da resposta é Deus não é onisciente. Também são frutos do godismo. Ora, Deus tem até poder e até existe, mas ele não pode prever o que vai acontecer. Então, tendo acontecido, ele não tem tempo de resolver. A quarta resposta é Deus não é todo bom. Esse é o panteísmo oriental, de onde vem o símbolo do yin e yang. Sabe aquelas duas gotas, preta e branca? Isso é o panteísmo, é um segmento religioso e cultural, onde vai dizer que bem e mal têm poder equivalente, são iguais. Então Deus, ele tem a porção de bom e também tem a porção do bem. Não é tudo bom, ele é bom e mal. E por isso, por ser mal, a sua versão de mal, a sua porcentagem de mal, permite que a maldade aconteça. E quinto e última resposta, múltipla escolha, é Deus não acabou. E essa é a visão do cristianismo bíblico. Por que mal existe? Porque Deus ainda não acabou. O dia ainda não chegou. Lembrar você que depois de Gênesis 3, o mundo está em queda, o mundo foi quedado, o homem foi quedado, o mundo está em desgraça. Lembrar você que o mundo está amaldiçoado, leia Gênesis. O mundo, a terra, o planeta está sob maldição, está em Gênesis. Por esta causa eu amaldiçoarei esta terra, e com o suor do seu rosto você terá então o fruto, e a terra vai lutar contra você, para não te dar o que você quer. A terra está em maldição. É por isso que temos tempestades, alagamentos, enchentes, desmoronamentos, terremotos, vendavais. O mundo está sob maldição. Não podemos esquecer disso. Fruto do pecado. Estamos pagando a conta do que foi feito em Gênesis. Igualmente, o homem também está sob maldição e quedado no pecado, se não está em Cristo. E que não está em Cristo ainda é dominado em suas ações pelo pecado. Mas Deus não faz algo por quê? Ora, já fez. Quando não precisava. Os evangelhos narram a história de um bebê que nasceu no ventre de uma adolescente virgem. O Filho de Deus cresceu sem pecado, cumpriu a lei, na cruz do Calvário levou o seu e o meu pecado. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou, como um plano para regenerar aquilo que o pecado destruiu. Então Deus não faz nada, Deus fez na cruz do Calvário por meio de Jesus. Deus não cruzou os seus braços e ficou assistindo nós pagarmos a penitência dos nossos atos por meio dos nossos pais Adão e Eva. Mas Deus foi na cruz sem precisar. E com isso possibilitou um tempo que fala Abacuque, o tempo vai chegar, que dos hebreus, o tempo vindouro vai chegar, onde tudo isso vai terminar. Posso ouvir o amém nesta manhã? Deus não acabou, meus irmãos.
Deus não acabou de fazer o que está fazendo. Diante disso, a pergunta que fazemos é: o que fazer então com minha frustração? Meu próximo ponto. Ok, pastor, eu entendi que Deus não acabou, mas as coisas não estão muito simples de tolerar. Viúvas que choram, filhos que choram, irmãos que choram, pessoas que padecem. O que fazer com a minha frustração? Abacuque também andou frustrado. Olha comigo Abacuque 1, do verso 12 ao 17. E com isso, com essa frustração de Abacuque, quero tirar alguns princípios nesta manhã. Senhor, diz Abacuque, tu não é desde a eternidade? E o tom de voz é meu, tá? Eu interpreto o texto da forma que eu entendo o que está acontecendo. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste esta nação para executar juízo, ou seja, de Israel, ó rocha, é como ele chama o Senhor, os adjetivos que ele usa. O Senhor determinaste a ela, ou seja, esta nação, que aplicasse castigo. Atenção aqui, o que Abacuque está dizendo, Senhor, o Senhor nos chamou como teu povo, o Senhor nos disse que nós seríamos aquele povo que empregaria o castigo nas nações, que governaria, que reinaria. Nós seríamos os legisladores, nós seríamos aqueles que estão com o Senhor. O que ele quer dizer é, o que está acontecendo é o contrário. Estamos sofrendo, estão nos matando, nós somos os mais frágeis. Como quem diz, não foi isso que o Senhor disse. Olha o versículo 13. Teus olhos são tão puros, Senhor, que não suportam ver o mal, não pode tolerar a maldade. Então por que tolera então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Parece que é de hoje esse texto, né? Parece que é a minha conversa e a sua nos últimos dias. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos como anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exultam. Olha o que Abacuque diz. Esses camaradas ímpios estão nos fisgando como peixes em seu anzol, estão nos apanhando em suas redes, estão nos arrastando e ainda fazem festa pela maldade que praticam. 16. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Parece o Brasil, só um pouco. O que ele diz é, esse povo está matando gente, está roubando gente, está fisgando gente, e é por causa disso, o fruto disso é que eles estão vivendo em conforto e desfrutando de iguarias. 17. Mas continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações? E eu paro aqui. Abacuque leva para Deus as frustrações, ele é sincero e honesto. Meus irmãos, não existe livro mais honesto do que a Bíblia. A Bíblia não maqueia frustrações humanas, histórias reais, indagações sobre Deus e sobre o mundo. Aqui poderia esse texto ser mudado, excluído. A Bíblia é de histórias reais, de pessoas reais, vivendo lutas reais. E nessa loucura de pessoas reais, com lutas reais, há nisso um único Deus. Que a Bíblia nos ensina, esses autores, os personagens entendem que é só realmente esse único Deus que pode nos ajudar. Por isso Abacuque não vai levar isso a outras pessoas. Por isso Neemias não levou as suas coisas a outras pessoas. Levaram a quem? A Deus, porque de fato só Ele pode nos ajudar. Recorremos a recursos que temos o direito, recorremos a hospitais, recorremos a vereadores, recorremos a políticos, recorremos a policiais, recorremos a advogados, mas no final tem situações que só Deus pode nos ajudar. Então, se for o seu caso esta manhã, se você passa por isso, passou ou vai passar, quando a vida desmoronar, quando isso é ruim chegar, quando alguém se perder, quando as coisas não forem como você esperava, quando parecer que o mal se instalou e Deus está de braços cruzados, com esse texto aprendemos 3 coisas que precisamos fazer. Número 1, aceite a realidade. Aceite a realidade. O mundo jaz no maligno, o mundo está em queda, pessoas são assassinadas, encostas desabam com a chuva.
A desigualdade existe. Pessoas estão sofrendo. Enfermidades existem. E elas atingem ubandistas, espíritas, católicos, kardecistas e evangélicos. Deus nunca disse que nos pouparia das maldições do mundo. Deus nunca nos disse que se nós o seguíssemos e o amássemos, que nós não ficaremos desempregados, enfermos, que nós não passaríamos dificuldades. E deixa eu abrir um parênteses, compartilhei essa semana com alguém que eu não lembro quem foi, mas quando eu me acidentei de moto, não sei se já falei isso aqui. Então fiquei um tempo desacordado lá embaixo em Niterói, Manilha, com costelas quebradas, perna quebrada. Então quando eu recuperei então a minha consciência, o bombeiro estava ali me chamando, e eu sem sentir a perna e as costas, e eu comecei a pensar assim, não, isso é só um sonho, já vou acordar. Aí eu comecei a me lembrar do cara atravessando a rua, e eu falei assim, caramba, é verdade. Eu só pensava assim, não, Senhor, Senhor, por que comigo? Por que comigo? Senhor, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Naquele momento, uma voz, o Espírito Santo do Senhor, falou para mim assim, por que não com você? E naquela hora eu tive que me calar. Por que não com você, Sandro? Porque o seu vizinho pode cair de moto? Porque o cara que mora na rua de trás pode ser assaltado? Por que fulano de tal pode ter um diagnóstico de câncer? Por que alguém pode passar por isso? Por que Pedro sofreu? Por que Paulo sofreu? Por que Tiago sofreu? Por que outros cristãos, agora em alguns países perseguidos e na antiguidade foram mortos, decapitados, e tu não pode cair de moto, irmão? Aí eu falei, Senhor, eu não tenho o que dizer. Não tenho argumento para dizer, por que comigo, Senhor? A resposta foi, por que não com você? O que faz de você melhor do que Paulo, Pedro, Tiago, João? O que faz você melhor do que Lutero, Calvino? O que faz você melhor do que John Wesley? O que faz você melhor que as pessoas que muitos deles pregaram enfermos e morreram de enfermidade? Eu disse, nada, Senhor. Então, bem-vindo ao mundo real. Aceite a realidade. Não fuja. Não finja que o mundo é mau. Não finja que nada vale acontecer. Abacuque é honesto e fala sobre o que está acontecendo. Segunda coisa a você fazer. Se lembre do caráter de Deus. Abacuque, que enquanto ora, ele fala da realidade, enquanto fala com Deus, mas ele ressalta aqui alguns adjetivos. Ele diz, Senhor, o Senhor é santo. Senhor, o Senhor é eterno. Então um texto que nós lemos, ó eterno, ó santo. Ó aquele que tem ouvidos que não pode ouvir o mal. Embora as coisas aconteçam, ele separa quem Deus é. Deus ainda é bom. Deus ainda é justo. Deus ainda é santo. Deus ainda é poderoso. Deus ainda é onisciente, onipresente, totalmente bom e justo. Independente do que aconteça, Deus não muda quem é. Confie você ou não, creia você ou não, esqueça você ou não, Deus ainda é. Observe que Abacuque tem nítido em sua alma, o seu coração, quem Deus é, e separa a realidade, as mazelas de quem Deus é. Por isso questiona Deus, o Senhor é santo, bom, reto e justo, os seus ouvidos, os seus olhos não veem o mal, então por que não faz? Porque eu sei quem o Senhor é. Preserva no seu coração quem Deus é, independente do que aconteça. E terceiro, se encontre com Deus. Está frustrado, está triste, duvidoso, está em crise, está abatido. Aceite a realidade que ela vai te atingir, se lembre do caráter de Deus e corra em direção a Deus. Olha Abacuque 12, versículo 1. O que ele diz? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei em minha queixa. Fiz minha queixa. Agora eu vou guardar do Senhor. Eu vou confiar nele. Eu vou ver o que ele tem a dizer. Eu termino. 4 verdades em meio ao caos. Quando o caos acontece, nós temos 4 verdades embutidas. Porque a pergunta que nós temos é, pastor, qual é o papel de Deus em lidar com o sofrimento? Ou por que parece que ele está em silêncio, é impotente? 4 verdades em meio ao caos. Primeira delas, Satanás faz um bom trabalho.
Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é criação de Deus, viveu nos céus e faz muito bem o que faz. Fez um ótimo trabalho com Eva e Adão no Jardim do Éden. Fez um ótimo trabalho na história e ainda faz um ótimo trabalho. O trabalho dele, meus irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. O mundo jaz no maligno, ele faz um ótimo trabalho. Olha o mundo, ele faz um ótimo trabalho. A cultura, as seduções, os apelos, as tentações, ele faz um ótimo trabalho. É tudo muito lindo, maravilhoso, ele é bom naquilo que faz. Portanto, boa parte do mal que você vê que acontece são obras demoníacas. São pessoas possessas. São obras do diabo, levando pessoas a se matarem, a matarem pessoas, a roubarem pessoas, a traficarem drogas, a fazer o mal. Isso são obras demoníacas. Nós não podemos excluir o reino espiritual. Não podemos excluir. O diabo faz um bom trabalho. Satanás e seus demônios existem, estão atuando no mundo agora. Ele tem total ou parcial responsabilidade em coisas más que acontecem ao seu redor. Não estou falando com isso que, pastor, foi mandado embora, foi o diabo. Mas eu falo em relação a essas obras demoníacas. Nós vemos hoje no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, São Gonçalo, de violência, de maldade, de impunidade. Também tem o reino espiritual. Essa é uma verdade, não toda a verdade, é uma verdade. A segunda verdade é que Deus, sim, algumas vezes, derrota o mal voltando-o para o bem. Essa semana falavam aqui no grupo sobre isso. Não podemos dizer que todo mal é Deus quem produziu, ou Deus que tem um propósito com isso. Eu não posso dizer para toda mãe que tem um filho que nasce dessa congênita, que tem um câncer desde a sua infância, dizer assim, foi Deus que colocou o câncer e tem propósito para isso. Não posso dizer isso. Porque o mundo já é maligno e o mundo está em queda. Então, crianças nascem muitas vezes com algum problema físico. O filho do crente, do católico, do bandista, do espírita, todos eles. Mas algumas vezes Deus pega a maldade que não produziu para fazer o nosso bem. Eu uso 2 exemplos. José, quando encontra os seus irmãos no Egito, José foi escorraçado, vendido de forma injusta, ficou escravo por 20 anos preso por um mal que não cometeu, que é de atentado ao pudor ou de tentar seduzir a esposa do seu patrão. Ficou preso 20 anos injustamente. Então Deus pegou isso e fez com que ele fosse o governador do Egito. E quando seus familiares se apresentam, o que José diz? Olha, Deus pegou o grande mal que vocês fizeram e transformou em um grande bem. Jesus, na cruz, Deus com o seu plano pegou o martírio de Jesus, a dor de Jesus, a cruz de Jesus e transformou isso para um grande bem universal e mundial que te atingiu. Algumas vezes sim, mesmo quando o próprio diabo faz algumas coisas, Deus pode pegar segundo a sua vontade, boa, perfeita e agradável, e converter isso para algum tipo de bem. Terceiro, sou insistente, né? Deus não terminou. Não podemos julgar um filme pela metade. Porque últimos 10 minutos de filme pode ter uma reviravolta. Você pode descobrir que o bandido ou que o culpado não é o mordomo, mas era a sogra, brincadeira. Você não pode levantar do cinema no meio do filme e dizer assim, que filme horrível. Não, deixa para terminar, meus irmãos, para julgar o filme. Deus ainda não terminou. Quer julgar Deus? Quer julgar a sua obra? Quer julgar o seu reino? Espera ele terminar. E quando ele terminar sobre as nuvens do céu, você pode julgar alguma coisa. Ele não terminou ainda. Quarta verdade. Nossas escolhas estão dentro dos limites que Deus permite. Muito se fala sobre livre-arbítrio ou não. Nós aqui queremos sobre livre agência, não sobre livre-arbítrio. Mas poderia falar rapidamente sobre um possível livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o seguinte: nós temos escolhas diárias, pessoais, mas que estão limitadas à vontade de Deus. Nós fazemos escolhas no nosso dia, o que vamos vestir, o que vamos comer, para onde vamos, que faculdade fazer, com quem casar, mas isso não interfere no plano maior de Deus para as nossas vidas. É a livre agência. Há coisas, muitas vezes, que nós
fazemos ao próximo e faz o próximo sofrer. Escolhas nossas. As escolhas que próximos fizeram sobre nós, nos fizeram sofrer, escolha deles. Há coisas que nós fizemos e gostaríamos de não ter feito, nos arrependemos. Não levante a mão quem se arrepende de ter feito, falado algo nos últimos anos. Mas nada disso interfere no plano de salvação e de Deus para as nossas vidas. Eu muitas vezes peco dizendo coisas que me arrependo, fazendo coisas que me arrependo. E algumas vezes sei o quanto isso desagrada a Deus, mas isso não interfere no plano que está se cumprindo na minha vida, nesta igreja e no mundo inteiro. Por mais que as pessoas te firam, por mais que você sofra, por mais que eventos como os últimos que nós vivemos, com o pastor Camping, com o Saulo, por mais que esses eventos aconteçam e pessoas escolham passar para o lugar e pessoas escolham então atirar naquele carro, naquele lugar. São escolhas durante o voo que não interferem no voo, se é que você me entende. É por isso que na imagem do Ainda Estou Aqui, se você percebeu, é uma janela de avião. É mais ou menos o seguinte: a vida é como um voo, nós decolamos. Vamos falar princípios sobre a vida cristã. Você entrou no avião do reino de Deus e estamos voando até pousarmos em novos céus e nova terra. Enquanto voamos, enquanto o mundo está em seu voo, nós fazemos escolhas. Colocar ou não um cinto de segurança, ir ao banheiro ou não, botar a mala em cima ou embaixo. Fazemos escolhas que vão afetar as pessoas ao nosso redor, sim ou não? Mas nós não temos acesso à cabine do piloto. E não importa se você vai sentado na poltrona, deitado no chão, pendurado no bagageiro, se você vai reclinado, incomodando o cara de trás, se você vai reto com alguém na sua frente, reclinado, te incomodando, não importa se a comissária falou ou disse, se briga acontece, isso é o voo, é a vida, não importa como aconteça. Se alguém passa mal, se uma criança chora, aquele inferno de muitos voos, não importa. Não importa em relação a como o voo vai ser feito e onde ele vai pousar. No voo da vida, meus irmãos, a cabine do piloto, Deus está com a mão no controle. E Ele vai levar esse avião até onde deve ser pousado. Não importa as dores que soframos, não importa os eventos que nos atinjam, não importa o que pensamos ou achamos, não importa se estamos em crise ou com muita fé, temos o Espírito Santo para poder nos guiar, mas no final de tudo o avião está com Deus no manche, no controle, e Ele vai levar os seus até novos céus e nova terra, e Ele vai pousar esse avião na Nova Jerusalém. A questão não é se vamos ou não chegar, a questão é como vamos viver enquanto não chegamos. Se vamos viver ansiosos, amedrontados, irados, com raiva do mundo, das pessoas, de Deus, ou se vamos ter uma visão de reino e de futuro. E eu termino dizendo, se vamos ter uma vida sob a perspectiva da ressurreição, e aqui eu termino. Nós precisamos, irmãos, viver sob a perspectiva da ressurreição. Eu quero que você leia comigo João 20, do 1 ao 18. João 20, do 1 ao 18. Esta manhã eu preciso demorar um pouco mais a minha reflexão, dado a importância do que tenho a dizer. Esse texto narra Maria Madalena, os discípulos chegando no túmulo de Jesus, após a sua morte, domingo pela manhã. Quero ler com você. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, no caso aqui João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imagina, Maria Madalena está em pranto, em desespero, roubaram o corpo do Senhor. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido. João era mais novo.
e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois, outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido até o momento que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse aos mortos. João ali já creu. Verso 10. Os discípulos voltaram para casa, e aqui é meu ato de evidência, versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, por favor, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Chamou pelo nome. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Poderia parar aqui, mas vou continuar. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera até aqui. Precisamos viver uma vida sob a perspectiva da ressurreição. Enquanto Jesus estava morto, a memória, a visão registrada na mente de Maria era de um Cristo sofrido, dilacerado, espancado, coroado de espinhos, transpassado e cuspido. Ela estava em prantos. Pela memória do evento, isso não bastasse agora roubar o seu corpo. Imagina a situação de Maria. E quando desaparece, ela então tem revelação de quem Cristo é, ou do Cristo ressurreto. As coisas mudam de figura. Porque ela encontrou o Cristo ressurreto, e com a ressurreição a história muda. É Paulo quem diz que aqueles que participam de minha morte participarão de minha ressurreição. Diante do Cristo ressurreto, para ela agora não faz muita diferença aquilo que ela havia visto ou estava em sua mente passado. Diante da ressurreição, ela agora pode vislumbrar que aquilo que ela experimentou, vai experimentar, não é comparado ao que Paulo diz, nossos sofrimentos, com aquilo que não será proposto com a glória do porvir. Observe quando elas têm diante dela Cristo ressurreto, as perguntas cessam. Onde estava o corpo? Cadê ele? Poderia ter perguntas como: por quê? Até quando? Mas quando o Cristo ressurreto aparece, as perguntas cessam. Ela não vai perguntar ao Cristo ressurreto: Senhor, o Senhor ressuscitou, pode me explicar por que Judas fez o que fez, Senhor? Senhor, por que Pedro fugiu e negou o Senhor? Isso não se faz. Senhor, por que? As perguntas cessaram diante da revelação do Cristo ressurreto. Meus irmãos, nós precisamos viver a vida sob a perspectiva da ressurreição de Cristo. Olha, está difícil, vai ser difícil, eu vou sofrer, mas os meus olhos vislumbram pela fé o Cristo ressurreto, assentado em um alto sublime trono.
Isso aqui é sofrimento, mas isso aqui vai passar. Aqui eu vou perder pessoas, aqui eu vou perder coisas, aqui pessoas vão me ferir, aqui não vou viver muitas vezes o que eu gostaria de viver, aqui eu vou viver aquilo que eu não queria viver, mas os meus olhos estão fitos no Cristo ressurreto. E ainda que eu passe por essa morte, da segunda morte eu não participarei, mas estarei seguro com Ele para sempre. E no céu nos veremos, e no céu nos abraçaremos, e no céu adoraremos, e no céu não mais choraremos. Se nós não tivermos a perspectiva do Cristo ressurreto, nós vamos enlouquecer. Porque na sua casa, na sua rua, a violência está se instalando. No seu trabalho, a violência, a falta de moral está se instalando. Noticiários, as coisas não estão acontecendo. A ressurreição de Cristo nos deu uma nova esperança, meus irmãos. Os que não tiveram a revelação do Cristo ressurreto não têm esperança nem aqui e nem no porvir, mas nós temos esperança aqui no porvir. E eu termino nesta manhã para nós orarmos. A esperança cristã precisa ser entendida não apenas como uma expectativa de futuro, mas como uma referência para o presente. Não podemos fazer do Cristo ressurreto apenas uma expectativa de futuro. Um dia, não. É uma referência para viver o presente aqui. Eu vivo e ando pelas ruas de São Gonçalo, do Rio, do Brasil, com a referência de que Cristo é ressurreto, que esta vida é passageira, que algo melhor me aguarda. A esperança que temos, ela amolda a forma como desenvolvemos a nossa vida. Se você que tem esperança no Cristo ressurreto, Ele está vivo, ressurreto, que ainda assim Ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus onisciente, que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus amável, que Ele é um Deus justo. Isso não só deve gerar você expectativa para um futuro, mas deve trazer luz e amoldar como você vive o presente. Para que você não ande por aí com medo excessivo, ansioso, depressivo, medicado, mas que você ande à luz da maldade do mundo, crendo que Deus essa manhã diz: eu ainda estou aqui, só não terminei o meu trabalho. Confia, o mundo jaz no maligno, você poderá sofrer. Eu não lhe garanto a ausência de sofrimento, mas lhe garanto que assim como eu levantei do túmulo, você também levantará. Quem você ama também levantará. O pastor Camp também levantará. O Sal também levantará. O seu tio levantará. O seu pai levantará. O seu amigo levantará. Todos juntos, unidos com Cristo para sempre. Então hoje pega o seu diagnóstico de enfermidade, pega a sua perda e faça como Abacuque. Coloque diante do Senhor, faça com Ele relacionamento e creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que não importa como nós façamos durante o voo, se nos estapeamos, se brigamos, se não cremos, Deus está no controle. E esse avião vai pousar, e quando pousar, toda lágrima será enxugada.